Oi, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre um complemento do nosso módulo de entrega, controle de cargas, né? Que é a parte da separação da mercadoria. Vale ressaltar que a Movimento Sistemas tem um módulo de separação que, se você desejar utilizar mesmo dentro do controle de entrega, né? Ou seja, essa aula que nós vamos fazer hoje, sobre essa aula que nós vamos fazer hoje, você precisa ter esse módulo. E esse módulo ele permite a separação unitária do pedido, da venda, mas ele também permite a separação centralizada da carga, o que é muito interessante para empresas que trabalham, né, com o nosso módulo de controle de entrega. Então, nós vamos acessar aqui o nosso controle de entrega para que você tenha, então, o conhecimento de como utilizá-lo. Bom, nós temos aqui, então, o nosso controle de entrega e você tem aí na tela as suas entregas normais, né? Então, você tem aqui, cada carga aqui corresponde a uma entrega. Eu tenho aqui uma entrega nova, né? Onde eu separei aqui os meus pedidos. É claro que nas videoaulas anteriores do módulo de controle de entrega de cargas, você já aprendeu sobre esse processo. Então, você tem condições de separar seus pedidos, de fazer aqui diversas atividades, dentre elas faturar. Mas se você desejar, você tem aqui o botão separar produto. Esse botão ele te possibilita, então, o controle de separação da carga como um todo, dessa carga como um todo, e não mais de forma individual, pedido a pedido. Ou seja, ele vai somar todos os produtos que estão dentro dessa carga e você vai poder separá-los de forma agrupada, o que é bem rápido e interessante aí, né, para você. Vale lembrar também que quando esse módulo está ativado, junto com o controle de entregas, alguns controles adicionais são necessários, algumas permissões adicionais são necessárias. Então, por exemplo, para você fazer aqui o faturamento, o sistema vai exigir que você, primeiro, faça aí a separação das mercadorias. Igualmente, se você, por exemplo, tentar colocar em rota, ó, tem que separar a mercadoria primeiro, porque não está em rota, tá? É possível liberar a permissão lá no controle de usuários. No controle de usuários, na parte do módulo de entrega, você consegue liberar as permissões para conseguir avançar mesmo sem ter feito a separação. Se você, por exemplo, não está utilizando o módulo de separação dentro da tela do controle de entrega, você faz essa liberação para os seus operadores. Mas se você utiliza, deixa ele bloqueado. Tá? Então vamos começar. Clica no botão separação de produtos e aí o sistema vai abrir a tela de separação para que você faça então os seus controles. Aqui você vai pegar o produto que você está agrupado aí para entregar, né? Que vai ser colocado dentro do caminhão, e você vai passar o código de barra dele, ou você vai digitar o código dele quando você não trabalha com código de barra, tá bom? Aqui nós temos as abas, só para a gente conhecer, as abas vendas, que você pode controlar se o seu operador, né, se a pessoa que está usando o sistema tem ou não acesso a essa aba. Quando ele não tem acesso, a gente costuma chamar essa aba, essa função do controle de separação como separação cega, né? Ou seja, a pessoa que vai fazer a separação, como ela não consegue enxergar aqui a aba venda, ver os produtos que estão dentro ali da separação, ela acaba tendo que fazer uma separação cega, o que muitas vezes é interessante, porque força ela a buscar e pegar o produto certo, né? Uma vez que se a pessoa tem acesso a essa aba, ela poderia, por exemplo, vindo aqui, visualizando os códigos, enganar o sistema ou o processo. Tá? Então, a ideia da separação cega funciona para alguns segmentos, para algumas empresas. Outras, não é necessário. E você tem também aqui também as vendas do carregamento, que nada mais são do que as vendas que já estão na tela de trás aqui. Tá? E aí, nesse caso, você consegue ver o produto de forma individualizada. Na aba Vendas, você visualiza o produto de forma agrupada, ou seja, já não é mais por pedido, e sim o total que está dentro da carga que está sendo, que foi gerada para ser entregue. Tá? Então, você vai fazer o seu controle normal. Se você trabalha com código de barras, você vai digitar lá, passar o leitor aí do código de barras, e o sistema vai já contemplar. Então, você vai passar, é possível ativar o sistema para você passar o código de barras um produto por produto, e aí ele vai acumular. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui 3 do 3440 aqui, do código de barra 3440. Tá vendo? Conforme eu fiz a leitura do código, aqui eu estou digitando, mas se você passa o leitor no seu código de barra, o efeito é o mesmo. Ele vai digitar e dar Enter de forma automática. Né? E ele foi acumulando. Eu tenho 4, passei mais uma vez o leitor, 5 e assim por diante. Também é possível desativar essa função que acumula. A gente desmarca aqui, aqui, acumular quantidade, desativa isso aqui, e aí o operador ele
conta ali quantos que tem e passa uma vez só o leitor. Então seria mais ou menos assim. Eu desabilito a função, eu conto o produto, por exemplo, 34,42, vamos usar ele como exemplo. Eu conto o produto e vamos supor que tem 5. 5 vezes 34,42. Tá? Lá ele já trouxe que é 5, e aí eu coloco. Então tem as duas formas de operar. Tá? Então você pode trabalhar no acumulado ou no meio manual, onde ele digita a quantidade, mas ele continua passando o leitor em pelo menos uma das peças para conseguir efetuar aí o lançamento. Tá? Bom, aí ele vai fazer isso com todos os itens do pedido, lembrando que ele não necessariamente precisa enxergar o que tem. Aqui nesse exemplo é só para ficar didático, né? Para a gente poder saber o que tem de forma didática que eu estou mostrando para vocês, mas ele não precisa enxergar. Aqui você pode colocar aqui alguma observação, o nome dos operadores, apesar de que mesmo não colocando essas informações vão ficar registradas. E aí você vai clicar no botão confirma para que o sistema possa verificar se tem divergência. No caso do controle de separação de pedidos do módulo de carregamento, a divergência precisa ser tratada, tá? Então não é possível separar com divergências. Eu falo isso porque lá no módulo de separação, onde eu faço a separação de forma individual, pedido a pedido, lá a gente consegue, no caso de uma divergência, se o operador tiver permissão, ele consegue transformar o pedido em dois, deixando a parte que foi separada como um pedido finalizado e o restante que ele não conseguiu contar, porque provavelmente às vezes não tinha no estoque naquele momento, ele deixa ainda como um pedido pendente para uma entrega posterior. Tá? Aqui não, aqui como eu já estou colocando no caminhão, pressupõe que então eu estou saindo para entregar, então eu tenho que ter mercadoria. Se eu não conseguir identificá-la aqui, eu preciso de achar qual é o problema. Tá? Voltar no estoque, recontar, pegar a mercadoria, etc. E ajustar. Então é isso. Existe uma outra forma também de lançar esses produtos, que seria aqui. Ó. Então, por exemplo, para empresas que falam assim, não, eu não consigo trabalhar código de barra na minha empresa, por N motivos. Você tem a função aqui, ó, aí nesse caso, entrando na abinha vendas, você tem a função aqui, ó, lançar item. E é bem simples, tá? Então, por exemplo, você pode posicionar o mouse aqui no primeiro item, ó, tem 36, 12, tá vendo? Na sequência, ó, aperta a teclinha L de lançar. Vou pegar aqui que ele já está falando que alguns eu já lancei, né? L de lançar, 6, Enter. L de lançar, 3, Enter. L de lançar, 12. E assim por diante, até encerrar o pedido. Certo? Quando eu encerrar, ele vai me abrir aqui a possibilidade de finalizar ao clicar no botão confirma sem nenhuma divergência. Tá? Então, encerrou, e aí ele vai simplesmente trocar o status dos pedidos que estão aqui para separados. Tá? Vou pegar o pedido, uma carga anterior, que eu fiz isso, só para ficar mais rápido. Ó, pedido separado, tá vendo? Ele vai também criar um histórico, ó, histórico de separação, em que vai ser possível saber ó, que hora, quem foi o operador que fez a separação, e assim por diante, qual horário, que dia. Então também fica tudo muito bem controlado. Tá?